Paz do Senhor Jesus para todos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Que Deus o abençoe a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Irmãos, nesse vídeo eu gostaria de nos trazer aqui uma palavra bem rápida, bem objetiva, né? Objetivo, que encontra-se no livro de Salmo de número 27 e o verso, né, de número 4. Bastante conhecida na casa de Deus, né? E quando o salmista Davi se expressa, né, dizendo assim: uma coisa eu o buscarei, e outra coisa, em outra versão, ele diz: uma coisa eu o pedirei, que eu possa viver, né, que eu possa estar todos os dias na casa de meu pai, para contemplar a formosura do meu pai e aprender em seu templo. Então é no templo que nós aprendemos a palavra de Deus, amém? É no templo aonde nós buscamos a cada dia discernimento, né, espiritual. É no templo aonde a gente busca de Deus também as virtudes, né? É no templo onde nós buscamos também a depressão, ela é tirada, né? Quando nós estamos no templo, a gente passa a estar com a nossa faculdade mental boa, possa estar com a nossa emocional, né, e sentimental bom, né? Tá com a vida sentimental boa. E Deus começa a trabalhar na área material, espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Dentro do templo a gente recebe cura, batismo com o Espírito Santo, visão, revelação, discernimento, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. É dentro do templo que o salmista Davi buscava para poder ir para as guerras, e por isso que ele ganhou todas. Não tem na Bíblia dizendo que Davi perdeu uma guerra, ele ganhou todas. E foi considerado o segundo coração de Deus. É dentro do templo onde a gente busca também renovo, né? Proteção, livramento. Por isso que ele disse: uma coisa eu pedirei, né? Uma coisa eu buscarei. Em primeiro lugar, eu buscarei, para eu viver, que eu possa viver, que eu possa estar todos os dias na casa de meu pai, para contemplar a formosura do meu pai e aprender em seu templo, O salmista Davi estava dizendo aqui, ó, o templo de Deus é eu, é você, né? O tempo de cantar chegou, né? A glória dessa última casa, ela será maior do que a da primeira. Amém? Então, precisamos ter de Deus, que Deus venha nos dar, em primeiro lugar, proteção. Em segundo lugar, livramento. Em terceiro lugar, né, saúde. Em quarto lugar, salvação. Em quinto lugar, sabedoria. Em sexto lugar, estratégia. Em sétimo lugar, domínio próprio. E oitavo lugar, discernimento, né? Temperança, longanimidade, né? E a gente precisa receber de Deus não só apenas os atributos de Deus, né, que venha se manifestar em nossa vida, mas que a gente venha buscar de Deus também a proteção e a garantia que nós vamos estar salvos. Porque a partir do momento que a gente busca de Deus a salvação, irmãos, né, as outras coisas serão acrescentadas, né? Acrescentado. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 33 e 34, Jesus falou assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Serão acrescentadas. Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, irmão. Precisamos todos os dias estar, né, a cada dia, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus mansidão, humildade, que a gente venha a cada dia praticar o Evangelho da reconciliação, o Evangelho do amor, o Evangelho da graça de Deus, que é Jesus Cristo, o Evangelho que não faz divisão, o Evangelho que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e ainda leva a gente para o céu. Esse é o Evangelho que nós temos que viver, temos que perseverar, né, na fé, vigiando, jejuando e praticando a palavra de Deus.
praticando o amor e a caridade, lançando sempre o pão sobre as águas. Esse é o verdadeiro evangelho que nós devemos e podemos, né, fazer, viver, praticar para poder receber de Deus o milagre necessário. Porque uma vez fazendo isso, irmão, pode ter certeza que as outras coisas Deus o acrescentará. E o profeta Isaías, né, ele deixou esse conselho, né, ali Isaías 55, versículos 6 e 7. Ele escreveu essa palavra 700 anos antes de Cristo. Ele deixou escrito dizendo assim, ó, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto pode, enquanto está perto. Deixa o ímpio seguir o seu caminho e siga o caminho do Senhor. Todos os dias precisamos seguir o caminho do Senhor, todos os dias, e esperar somente no Senhor. Lá em Isaías 40, versículo 31, Isaías também falou também, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. O salmista Davi, quando ele entrou dentro do templo, foi para ele pedir de Deus, né, estratégia para ele vencer mais uma guerra. E todas as guerras que eram vencidas, ele tributava a Deus. Ele o adorava, ele era grato, ele agradecia, né? Os milagres que acontecia, né? Era milagre que o nome do Senhor sempre era glorificado, né? Na vida de Davi. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Amém? Porque quando nós entendemos, pode ter certeza, irmãos, tudo que nós vai fazer na casa de Deus, tudo que a gente faz na casa de Deus, pode ter certeza, Deus, ele está vendo tudo. Amém? Então, irmãos, a gente precisa estar na presença de Deus, servindo o Senhor com alegria, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, a parte B, fala acerca disso. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, irmão, que Jesus, ele vai voltar para vir buscar eu e você. Ele vai vir buscar a igreja, ele vai vir buscar a nossa família. Precisamos estar a cada dia com o nosso altar, né, arrumado. Porque uma vez fazendo isso, irmão, pode ter certeza que Deus, ele vai estar sempre conosco. O Espírito do Senhor Jesus, o Consolador, vai estar sempre nos consolando. O apóstolo Paulo, ele foi taxativo, né? Ali em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Todo dia precisamos, irmãos, ser consolados por Deus. E para a gente consolar outro, precisamos estar consolados primeiro. Para nós abençoar outro, a gente precisa estar abençoado primeiro. Então, Jesus nos abençoa, Jesus nos dá sabedoria, discernimento, entendimento. Lá no Salmo 25, verso 14, o salmista recebeu a revelação de Deus, dizendo o quê? Que Deus tem segredo. Deus tem segredo, né? Para revelar para os que o amam, para os que o temem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o amam, para os que o temem. Ele tem muito, muito para dar, muito mais do que aquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Nós pedimos uma coisa e Ele dá outra, totalmente diferente, melhor e maior do que aquilo que nós já almeja, né, que a gente deseja. Então, irmão, deseja do seu coração o que é bom. Não odeia o seu próximo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra a potestade e principado. Amém? E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, irmão. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Então, irmão, e você, minha irmã e meu irmão, perdoa, libere perdão, né? Tenha comunhão, união com todos. Procura ter paz, comunhão, união. Cuidar bem da família, dar um bom testemunho. Porque o evangelho, né? Existem muitos evangelhos pregando aí, falsificados. Existe o evangelho deturpado, adulterado, prostituído. O evangelho não tem nada a ver com o evangelho de Jesus pregando aí, irmãos. Os falsos profetas já estão no nosso meio.
os ladrões, salteadores, os mercenários, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, já caminha no nosso meio, já está no meio da igreja, no seio da igreja. Um trono já foi plantado, já foi colocado dentro da igreja. O trono de Satanás está dentro da igreja, irmão. Aí você pode até dizer, mas missionário Ivanês, não tem na Bíblia isso não, tem. Medita lá em Apocalipse capítulo 2 do Apocalipse que você vai ver. Está dizendo lá que há um trono na sinagoga, há uma sinagoga de Satanás, né? Há um trono dentro da casa de Deus. Os falsos profetas, dentro da igreja existe bons homens, boas mulheres de Deus, homens de Deus, mas existe o joio. Aonde o trigo está, o joio está no meio. Amém, irmãos? Tem bode, tem lobo vestido de ovelha, tem cabrito. Dentro da ovelha, né? Não é só ovelha dentro da igreja, não. Existem os verdadeiros profetas, existem os falsos profetas, né? Existem os mercenários. Jesus, ele alertou sobre isso, né? Lá em João 10:10, né? Que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Né? Satanás, ele está na terra para manipular e enganar a mente de muitos. Ele se transforma em um anjo de luz e fica no nosso meio. Ele anda no meu... Quer que eu prove na Bíblia? Vou provar com mais outro texto. Eu já provei que lá em Apocalipse 2, né? Há um trono de Satanás no nosso meio. Provei, está na Bíblia. Medite as escrituras. Examine as escrituras que você vai ver. Agora eu vou citar mais um texto da Bíblia para provar para você que Satanás ele anda no nosso meio, ele senta. E se um pastor não tiver discernimento, ele pega o microfone, ele ocupa até o púlpito da igreja e prega, e faz descer fogo do céu, faz acontecer milagre e tudo, irmãos. Pode ler o livro de Lucas que você vai ver sobre isso. Amém? Mas em Lucas 10:19, Jesus disse assim: eis que te dou poder para pisar serpente e escorpião, e nada lhe fará mal. Eis que te dou poder, te dou autoridade. Lá em Mateus 22:29, Jesus disse que o povo erra, né? Errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus, irmãos. O povo erra, né? Por não conhecer o poder de Deus. Lá em Jó capítulo 1, capítulo 2, pode ler lá. E Satanás, ele confessa a Deus, ele entra numa reunião de anjos. No momento que está tendo ali uma reunião, e Deus pergunta: Satanás, da onde tu veio? Você andou por onde? E Satanás vai e diz para Deus, né? Eu estava lá na terra passeando, andando no meio do teu povo. Olha aí, tá vendo? Então Satanás, ele anda no nosso meio. Por isso que nas cartas de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro nos alerta, né? Nos dá uma advertência, dizendo assim: ó, sejais sóbrios, vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso redor, urgindo e bramando como leão e buscando alguém que possa tragar. Cuidado, irmãos. Satanás, ele anda ao nosso redor. Agora, ao nosso redor, há um anjo. Que Deus, ele manda um anjo para acampar ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem. Quer que eu prove na Bíblia? Provo lá no Salmo, prove gostoso. No Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? Não, irmãos, não se preocupe não tenha medo não. Apenas adore a Deus. Respeite as escrituras. Obedeça às autoridades espirituais. Obedeça também às autoridades comuns. Lá em Romanos 13, fala sobre as autoridades comuns. Obedecei às vossas autoridades. E o apóstolo Paulo aconselha lá a Timóteo, né? Antes de tudo, Timóteo, faça-se uma oração, principalmente os que estão em obediência, principalmente as autoridades, né? Então você precisa, né, orar primeiro para as autoridades, para que as autoridades venham ter estratégia, venham dar um conforto, uma segurança melhor para nós. Vamos orar pelas autoridades, irmãos. Lá no livro de Hebreus 13:17, lá fala sobre os pastores. Obedecei-vos os vossos pastores. Tem outra versão que diz assim: obedecei-vos os vossos líderes espirituais. Amém? Lá em Hebreus 13, versículo 17, fala sobre as autoridades eclesiásticas, né?
E Romanos 13, versículo 1, fala sobre as autoridades comuns, as autoridades da terra. Amém? Então, irmãos, vamos se preparar. É momento de nós obedecer mais a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Não é momento de nós estar brincando de igreja, não é momento de ser crente gospel, né? O emocionalismo, o radicalismo, o extremismo, a hipocrisia, o farearismo são ferramentas que Satanás está usando com força para destruir a igreja de Cristo. Mas Jesus, ele fez uma promessa para mim e para você, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, contra esta igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo. Pode fechar os templos aí, mas esse templo aqui, ó, só que pode fechar é Deus. Amém? Por isso que o salmista Davi, antes de ir para a guerra, ele entrava dentro do templo e ele dizia: uma coisa eu pedirei, eu buscarei, que eu possa estar, né, que eu possa viver todos os dias na casa de meu pai. O salmista Davi, no Salmo 122, também ele declara dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos para a casa de Deus com alegria, vamos ter comunhão e paz com todos, porque nossa luta, meu irmão e minha irmã, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade e principado. Vamos se revestir de todas as armaduras de Deus. Você quer se revestir de todas as armaduras de Deus? Medite lá em Efésios capítulo de número 6, do 10 ao 20, fala lá sobre as armaduras de Deus. Amém? Você quer entender os atributos de Deus? Leia os Salmos, leia o livro de Provérbios, né? Leia o livro do Apocalipse, leia as cartas, né? De Coríntios, leia Romanos, leia Provérbios, leia Salmos, leia o Apocalipse, leia os livros menores, né? Sofonia, Abacuque, Amós, Oséias, né? Em Oséias capítulo 4, versículo 6, tá lá um alerta lá, ó: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. O povo do Senhor está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus está sendo destruído. Lá em Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído. Quem falou foi Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando falta o conhecimento da palavra de Deus, a gente é destruído, irmão. Lá em 2 de Crônica, aí eu encerro agora. 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar todo o coração e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo teu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem falou essa palavra foi Deus. Se humilhar, você tem que se humilhar dentro de Deus. Lança vossas ansiedades, lança todas as suas ansiedades, irmãos, aos pés do Senhor. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Salmo 30, verso 5 fala isso. Então que Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero que você esteja entendido. Espero que você receba esta palavra, porque ela é aceita de toda aceitação. Siga o Evangelho de Cristo. Há mais de 35 mil igrejas espalhadas aí, irmãos, com doutrinas diferentes. Não se pegue em praga de igreja, não seja um religioso, seja um adorador de Cristo, seja, né, discípulo de Jesus, amigo de Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Paz do Senhor para todos. Amém.